Deixe o garoto amadurecer, mas não deixe o homem conter o garoto. Isso foi o que disse Jeffrey Kripal citando Philip K. Dick no início de Mutants and Mystics. E é assim que também iniciamos esse vídeo, o primeiro de uma série completamente voltada à tese desse importante autor do nosso tempo, que nos dá com extrema clareza o olhar que precisamos ter para as religiões, a cultura antiga e contemporânea, como tudo isso se relaciona e avança. E por fim, entenderemos para onde devemos progredir ao assimilar todas essas coisas. Se isso tudo te interessa, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva e ative as notificações para saber sempre que publicarmos nossos vídeos. Seja bem-vindo a bordo e aproveite a viagem. Já falamos mais de uma vez sobre esse autor aqui no Nova Gênesis, mas sempre de forma superficial. Agora vamos conhecer seu trabalho com calma. Jeffrey J. Kripal é um estudioso americano de religiões comparadas e leciona numa universidade em Houston. Seus estudos têm uma amplitude admirável de temas, mas que formam um todo, como o próprio faz questão de expor em seus livros e no seu site oficial, em que até mesmo aponta para a influência platônica em seus pensamentos e na sua busca por entender o conhecimento de forma holística. Essa união intrínseca amarra suas publicações, mas principalmente é um atributo fundamental para o que veio a ser sua principal tese a chegar até nós. Então, pretendemos que esse vídeo seja uma introdução suficiente à superhistória e aos 7 temas, no trabalho de Kripal, tendo como principal fonte seu livro de 2011, Mutants and Mystics. Mas, vamos seguir o exemplo do próprio e buscar uma visão do todo. Então, no que vem trabalhando esse sujeito curioso? Kripal divide a progressão de seu trabalho escrito em 3 partes. A primeira, ocorrendo nos anos 90 até metade dos anos 2000, ele chama de Corpus, em que ele explora a história e a análise das religiões, do espiritual e do sexo, ou, como ele chamou, o místico e o erótico. A segunda parte, ele chamou de Mysticum. Essa envolveu história e análise da relação entre mente e matéria, e particularmente como essa relação se faz manifesta em eventos e experiências paranormais, como as experiências místicas, fenômenos parapsicológicos, experiências de quase-morte, eventos de abdução, encontros ufológicos e estados psicodélicos. É nessa fase de seu trabalho em que ele escreveu, de 2005 até 2017, que ele desenvolveu os pontos principais de sua tese sobre a superhistória, incluindo a publicação de Mutants and Mystics nesse período. Como uma progressão lógica e inevitável, a terceira parte cavalga nessa mesma tese, então é chamada pelo mesmo nome, Superstory. É nesse estágio em que ele se encontra, e sobre a qual escreve agora e planeja escrever os próximos anos. Esperamos trazer para vocês conforme mais desse projeto da terceira fase se desenrolar, mas isso são planos para o futuro. Nesse momento, temos em mãos mais do que suficiente, principalmente em Mutants and Mystics. Sobre esse livro, o próprio Kripal diz o seguinte na página 2. Num trabalho anterior, Autores do Impossível, eu explorei a fantástica estrutura do paranormal, ou seja, as maneiras frequentemente paradoxais com que esse tipo de experiências se expressam por entre e além dos meios lineares, racionais e científicos do lado esquerdo do cérebro, e os meios holísticos, simbólicos e baseados em imagem do lado direito do cérebro. Se esse primeiro volume foi histórico e teórico, esse aqui é experimental e literalmente ilustrativo. Isto é, aplica esse modelo do fantástico para diferentes escritores e artistas conforme traça a ampla narrativa, ou superhistória, que essas fusões parecem estar formando ao redor de nós, em nós e como nós. Fecha aspas. Ou seja, podemos dizer que Mutants and Mystics é a abordagem mais íntima desse assunto, e onde o autor explica o que ele de fato chama de superhistória. Essa superhistória sendo justamente um mito superior, que ele desenvolve conforme ao longo do tempo os homens têm desenvolvido sua ficção. Essa superhistória é composta de 7 tropos, ou os chamados mitemas. Vamos daqui a pouco ver o que Jeffrey Kripal nos dá como descrição para tudo isso no livro. Mas antes disso, vamos deixar claro, o que é um mitema? Em poucas palavras, seria a menor unidade do mito, assim como o fonema é a menor unidade do som das palavras. É inclusive o que nos diz Levi Strauss, que deu circulação ao termo, quando ele afirmou:
Se alguém quer estabelecer um paralelo entre estrutura da linguagem e análise estrutural dos mitos, a correspondência está estabelecida, mas não entre mitema e palavra, mas entre mitema e fonema. Outra associação que poderíamos fazer é com as 7 notas musicais, já que Cripple divide os mitemas em 7. Tendo essa informação em mente, voltamos aos mitemas em si. Vejamos então o que diz no livro quando Cripple começa de fato a explicar esse tema, na página 26. Abre aspas. Entre na superhistória. Eu chamo isso de superhistória porque eu penso que seus 7 tropos básicos ou mitemas jazem na base da grande variedade da cultura popular americana. Isso, se quiser, é a história acima, super, das histórias. Não é que há qualquer trama única, elenco de personagens ou finais definidos. Justamente o contrário. Esses 7 mitemas têm sido repetidos infinitamente numa variedade assombrosa de combinações, variações e conclusões. Em essência, um experimento de pensamento de um século que ainda está sendo contado. Eu também chamo isso de superhistória por razões espirituais. Eu chamo de superhistória porque os temas místicos e correntes paranormais que dão vida a isso são comumente experimentados por artistas, escritores e leitores como realidades acima e além, super, das histórias materiais dos estilos de trama, desenvolvimento de personagens, disposição artística, produção material, distribuição, marketing, até mesmo história e o próprio tempo. Apesar do fato que os mitemas são claramente produtos históricos, essa é uma história que muitas vezes termina fora da história, como as experiências transcendentes de tempo de Moore e Morrison. Uma história da qual o propósito é projetar o leitor para além de seu mundo construído, relativo e escrito. Fecha aspas. Bom, isso nos diz bastante. Logo em seguida, ele nos lista de forma abreviada os 7 mitemas, que são em si essa superhistória e como ela se desenrola. Vamos a eles. Primeiro mitema: divinização-demonização. A influência sobre a cultura ocidental, desde épocas imemoriais, de forças divinas com as quais os seres humanos desejavam se unir, e poderes demoníacos contra as quais desejavam se defender, através da construção de templos, uso de talismãs, orações, sacrifícios, etc. Segundo mitema: orientação. O outro lugar, situado, não raro, no Oriente, para onde os homens olhavam em busca de sentido, do divino, de um passado perdido capaz de ressignificar o presente. Atlântida, Lemúria, entre outros, mesmo África e Tibete, eram também variações desse lugar sagrado perdido. Entretanto, à medida que o Ocidente coloniza o mundo, menos lugares no globo podem servir como esse espaço mítico perdido. O somewhere else precisava, literalmente, se tornar outro lugar, e a ciência moderna fornecia as metáforas e linguagens para essa realocação do sagrado. Isso nos leva ao terceiro mitema: alienação. Os mitos e a cosmologia antiga não podiam mais se sustentar. Os deuses não podiam mais vir do Oriente, nem do céu imediato e visível aos seres humanos. Sua origem agora estava no espaço sideral. Os deuses agora eram os colonizadores de nosso mundo, do mesmo jeito que os ocidentais colonizaram outras terras. O germe da teoria dos astronautas antigos. Quarto mitema: radiação. A descoberta, segunda descoberta depois da nova visão do cosmo mencionada no mitema 3, de que a matéria não é realmente material, mas energética e potencial. O uso dessa força devastadora que poderia não apenas salvar e transformar, mas completamente destruir. O quinto mitema: mutação. A terceira descoberta da ciência, a evolução, apontou a humanidade como uma forma transitória, uma de inúmeras possibilidades que a vida pode assumir e que tem como constante apenas a sua própria transformação. Trabalhando com esses 5 mitemas, os autores, criadores, desenhistas e escritores puderam perceber que a liberdade humana não é tão ampla como supunham, por exemplo, os pensadores do iluminismo. As influências íntimas, familiares, culturais, religiosas ou mesmo de idioma eram condicionantes poderosos que literalmente escreviam nossas vidas. Essa última percepção de muitos, como Burroughs e Philip K. Dick, por exemplo, conduz aos 2 últimos mitemas. O sexto mitema: realização. Nesse primeiro estágio, um leitor, autor ou artista
começa a perceber que eventos paranormais são reais, que nossa vida funciona como um texto ou livro. Pela própria arte da escrita e produção artística, o indivíduo percebe que ele próprio é fruto da imaginação de outro e está aprisionado numa história que não escreveu e talvez nem mesmo goste. Então, finalmente, o sétimo mitema: a autorização. O segundo estágio é um amadurecimento do primeiro. O indivíduo percebe que ele está acima, super, dessa história que o envolve. Não somos prisioneiros de alienígenas ou de um deus sádico no céu. Nós somos esses deuses, alienígenas e demônios. Nós estamos autorizando essa escrita e, por isso mesmo, podemos nos reescrever. Podemos alcançar a teoses, palavra grega que literalmente significa fazer Deus. Então, Kripal entende que a cultura pop americana tem sido construída pela variação de 7 mitemas, ou seja, 7 notas, que se combinam e reconfiguram na construção de uma nova mitologia moderna. É a história acima das histórias, uma super história. Tanto em sua natureza acima das narrativas populares, como em seu papel espiritual. Elevar a humanidade, como no passado fizeram as religiões tradicionais. Os 7 mitemas são abordados numa ordem cronológica que avança, mas não degenera, desde os mitos tradicionais até o cenário futuro que nos aguarda se pudermos ler a super história e entender quem somos dentro dela. E com isso, terminamos mais esse Lamelo Guia. Nos próximos vídeos desse quadro, vamos trazer a vocês um breve estudo de cada capítulo de Mutantes e Mystics, que se tratam mais ou menos de um para cada mitema. Logo estaremos navegando as águas profundas dessa obra incrível, então fique atento. Se inscreva aí embaixo, ative o sino das notificações para saber quando saírem vídeos do canal. Deixa também o seu like, sua opinião, sugestão ou pergunta aí nos comentários, isso é muito importante. Não deixe de conferir nossos outros vídeos também, incluindo o já querido From Hell, sempre trazendo o terror como você nunca viu, e o nosso novo quadro, Rock Gnose, que estreou semana passada. Nova Gênesis agradece a você que embarcou conosco e até a próxima.